Helena, bem-vinda ao PSN, Papo sobre Nada. E és a primeira mulher que nós recebemos cá e para nós é um grande privilégio, né, ter-te aqui. E como a primeira questão é sempre quem é a Helena, o que a Helena faz, fica à vontade para te apresentar. Olá. Bom, difícil, que é Helena, essa pergunta é sempre difícil. Mas, bom, eu sou Lena, cantora daqui de Maputo. Sou uma pessoa que gosta de fazer música a partir de nada ou a partir de tudo. Sou uma pessoa que busca estar sempre em processo criativo. A minha vida é um processo criativo. Eu sou uma pessoa, quem é a Helena? É uma artista que também gosta muito de música corporal, de expressividade, gosto de improvisação, gosto de diversão, gosto de viver a música de forma orgânica, intuitiva, mas também gosto de abrir, entender e desfragmentar e aquilo tudo que a música e tudo que é processo artístico, criativo tem, né? Então, essa sou eu, acho. Super nice. E ainda bem que falou sobre o processo criativo. Esta é a nossa segunda questão. Queremos entender um bocadinho sobre como é o processo criativo da Helena. Quais são as atividades chaves, se é que é através de atividades ou... enfim, como é que acontece o processo criativo da Helena? Bom, ele é meio orgânico, assim. Na verdade, bastante orgânico. Basicamente, se eu estou preocupada, eu não consigo criar. O processo criativo para mim está diretamente ligado ao meu bem-estar. É muito difícil para mim cantar quando eu estou incomodada, conseguir cantar. Mas, por mais incrível que pareça, ainda assim, quando eu consigo superar os incômodos, eu ainda assim, e finalmente voltar a criar, eu sinto que eu consigo criar sobre a dor que passou. Então, o meu processo criativo passa muito pelo corpo. Eu não consigo fazer de outra forma. Posso pensar sobre, conceitualizar, imaginar uma textura, um lugar que eu quero chegar, mas para a sonoridade vir, que bate com aquela intenção, ela sempre vem a partir do corpo. Então, basicamente, se vem a partir do corpo, eu preciso fazer alguma coisa com o meu corpo para que ele chegue nesse lugar, né? Então, coisas aleatórias, como, sei lá, vou lavar a roupa, vou varrer, vou botar uma música, vou dançar, vou dar uma caminhada, vou fazer um alongamento, vou dormir. Coisas que por isso que eu sou uma pessoa muito ligada ao autocuidado, né? A alimentação, as coisas. Porque eu entendo que eu vou cantar aquilo que meu corpo estiver disponível para oferecer. Então, o meu processo criativo vem disso. Eu não consigo, já tentei, já vi que não funcionou, sentar para criar o quê? Agora vou fazer uma música, agora vou fazer uma ideia. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu preciso ouvir, eu preciso levar a situação para o meu corpo, para o meu dia a dia, para a minha paisagem, para o meu imaginário e deixar que, às vezes, até pelos sonhos, eu percebo muitas músicas em sonhos, que vem a sonoridade que precisa vir. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu não costumo fazer muitas músicas. Eu não tenho muitas músicas. É engraçado esse processo. Poderia ter muito mais do que eu tenho, mas não tenho. Super interessante. Esse processo deixa-nos assim um bocadinho fora da caixa, porque, por exemplo, a minha terceira questão seria como é que faz a gestão de relacionamentos sociais e familiares com a carreira. Só que isso geralmente acontece, no meu caso, por exemplo, acontece porque para poder criar eu preciso me isolar. Preciso ficar sozinho, preciso às vezes abrir mão, vamos lá, de algum social ou de alguma coisa que tem que estar com as pessoas, só que no seu caso
esse envolvimento, na verdade, é o que traz... Também. Ok? Também. Ok. Porque eu também sou uma pessoa que... Eu na verdade, eu vejo bem menos do que eu gostaria ou poderia ver o meu núcleo social. Uhum. Em geral, eu vejo meu núcleo social quando eu consigo dar vazão a uma criatividade ou quando eu tenho uma demanda muito específica. O núcleo social me atrapalha, às vezes, me distrai. Exatamente porque o meu processo criativo é muito de conexão comigo. Então, o meio social, às vezes, me estimula demais e eu sofro um pouco de déficit de atenção. Então, eu quando me envolvo emocionalmente com as coisas que acontecem na sociedade, no núcleo, isso me atrapalha. O foco acaba sendo outro. Sim, acaba sendo outro. Então, o meu estilo de vida é mais isolado mesmo. E eu só saio para o social quando eu estou precisando ou recarregar, ou quando eu finalmente concluí algo e estou precisando celebrar, está mais nesse lugar. Eu não costumo ir para o social para buscar informação. Muito poucas vezes. Às vezes eu faço isso quando eu me sinto muito sobrecarregada com o meu próprio isolamento. Então acho que é meio junto, assim, não tem uma regra. Porque também eu trabalho muito com improvisação, né? Exato. Então, o meu processo criativo ele vem através da improvisação. Então, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu não preciso estar... Exatamente num sítio. Não. Ok. Para fazer isso, não. E quando tem que se isolar, quando há essa necessidade? Disse que precisa estar conectada consigo mesma, né? Para poder criar e tal. Como é que faz para, enfim, porque sempre há cobranças, né? Tipo, as pessoas nos querem ir lá e nós não podemos estar lá. Como é que gere essas situações? Como é que faz? Porque isso eu vejo é um fator comum em vários artistas e de várias áreas, não só na música, seja nas artes plásticas, por exemplo. Todos eles dizem que têm essa mesma dificuldade. Eu acho que depende muito de... Olha, eu sou uma pessoa que talvez isso pode, às vezes é um problema, às vezes é uma virtude. Que eu não sou muito de ir na onda dos outros, daquilo que tem que ser. E eu sou muito convicta com aquilo que é importante para mim. Então, eu realmente... não estou dizendo que eu não fico em crise. Às vezes tem aquele show que eu quero muito assistir, ou que tem aquele que eu quero muito ir, mas eu ao mesmo tempo estou a sentir cansada, estou a sentir vulnerável, mas ao mesmo tempo eu sei que esse momento pode ser bom também, pode me tirar um pouco do meu casulo, também vai ser bom. Eu entendo esses, né? Esses dois lados das coisas, sempre. Eu acho que... E eu também tenho um espírito aventureiro, né? Exatamente porque eu gosto de improvisar, gosto de experimentar coisas novas, então... Eu vou muito... Eu não tenho uma regra com isso, eu vou muito a partir de tanto um lado pragmático, quanto que aquilo vai agregar à minha vida, de forma prática mesmo. Vale perder essa noite? Não. Não vale. Eu vou conseguir recuperar? Vale. Então tem esses balanços. Mas tem dois fatores que eu acho que hoje, porque uma coisa é a Helena de hoje, outra coisa é a Helena de 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, a única coisa que me fazia decidir era meu ego ali, minha vontade de viver, se eu estava afim, se eu não estava, minhas aspirações artísticas e tudo mais. Hoje, sendo mãe, solteira, tenho outros critérios que me fazem ponderar essas coisas, né? Precisamos dizer que eu sou a primeira mulher que vocês entrevistam. Por que será? Né? Por que será? Sim. Então, porque é diferente mesmo ser mulher artista e ser homem artista. É uma diferença muito grande. Ainda mais ser mulher, mãe, artista. Então, como mulher, mãe, solteira, artista, que isso faz uma diferença absurda,
eu tenho outros critérios para tomar as minhas decisões, né? Eu preciso garantir assim. E eu sou dessas mães que tem como prioridade o filho. Exato. Acima de tudo. Então eu levo mesmo a sério o meu papel e a minha responsabilidade na educação do serzinho humaninho. Então essas coisas todas pesam na hora, né? Então com a maternidade eu estou voltando a dormir uma noite inteira há um mês e meio. Fazem 2 meses que eu durmo a noite inteira. Todas as noites. Desde final de 2019. Então, essas coisas todas compensam. Então, vale eu perder a tarde, vale eu perder a noite. Tem todas essas questões. Se responder. Porque, entende? Então, a minha vida social hoje não é só eu e as minhas aspirações. Não tem todos os critérios à volta. Super interessante. E ainda bem que tocou neste outro ponto, porque nós também iremos perguntar, muito antes, talvez, da maternidade, não sabemos como é que foi no seu caso, mas nós conhecemos histórias de artistas homens, né? Sabemos que alguns partilham como foi a experiência deles ao dizer, por exemplo, na família que eles queriam seguir arte. Mas não temos assim muitos depoimentos, temos alguns, mas não sabemos como isso acontece com mulheres e queremos entender como é que foi para si decidir seguir a carreira enfim, nas artes e como é que foi a reação da família, a reação da sociedade sendo mulher africana. Bom, sendo mulher, bom, a gente já sabe que o papel da mulher, que as escolhas da mulher na nossa sociedade, elas poucas vezes são tomadas como importantes, né? De uma forma geral. Sim. Então eu tive dificuldades, porque existia assim essa aspiração dos meus pais que eu tivesse cargos que socialmente, coletivamente, né, decidiu-se que são cargos aceitáveis. Então eu tive muita briga com os meus pais, como já disse, eu sou uma pessoa muito convicta das minhas coisas. E eu acho que em algum nível também o que regeu a dificuldade dos meus pais em aceitar é o fato de estarmos em África. Exatamente. Então aí entra o ser mulher africana. O que implica, o que significa estarmos em África? A nossa cultura, os nossos costumes, o lugar de mulher em tal lugar. Embora os meus pais não necessariamente projetaram esse papel em nós, por acaso, uma coisa que eu realmente sinto orgulho deles e da educação que eles nos deram, a mim e a minha irmã. Que eles nunca nos direcionaram para nos comportarmos de um determinado jeito, que em geral é o jeito que a nossa sociedade quer que as mulheres se comportem, que é ser do lar, né? Nós sabemos gerir um lar, mas não fomos preparadas para o lar. Nosso pai sempre nos deu bastante autonomia, sempre nos ensinou coisas de sobrevivência. Então, inclusive, foram essas habilidades que me fizeram conseguir me virar tão bem fora. E que eu acho que também rege muito a minha autonomia, a forma como eu faço a gestão da minha vida. Então eu tive esse certo privilégio, posso dizer assim, porque eu acho que é um certo privilégio, entendendo um pouco o contexto do século XXI, século XX, século XXI. Esse tipo de habilidade, esse tipo de educação. E com isso também vem o medo, né? Porque em África, ser artista é complexo. Exato. Mas é complexo não porque nós somos o problema. É complexo porque nós atualmente vivemos uma sequela de coisas que aconteceram conosco como sociedade africana. Exato. Que eu não consigo falar sobre esse assunto sem pautar
questões específicas como colonialismo, por Exato. exemplo. Não tem como. Não tem como. Yeah. Não tem como a gente refletir a sociedade de hoje sem falar disso. sobre isso. Uhum. Porque até tem uma frase que eu li outro dia na internet, que é: o colonialismo foi tão ruim, mas tão ruim, que o mundo mudou. Uhum. Uhum. O mundo mudou, literalmente o mundo mudou. O mundo era de um jeito e depois do colonialismo o mundo é um outro lugar. Uhum. Então, porque assim, vamos lá, ser meio, né, imaginar, sonhar um pouco. Como é que era ser artista antes do colonialismo? Uhum. As pessoas eram artistas. Havia mais liberdade. Ser arte era uma função social como qualquer outra, como a do Exato. pescador, como a da mamãe, inclusive, Exato. porque a maternidade é uma função social, é um Exato. trabalho social, não Exato. pago, Exato. aliás, né? Como caçador, como conselheiro e tudo mais. São funções sociais que articulam a sociedade, articulam a vida das pessoas. Uhum. E, portanto, o artista não tinha essas aspirações de ser conhecido, de ter que pagar conta, eram outras questões. Ele Exato. vivia disso, essa era a cena dele. E ele viver isso, ele vive a vida, questiona a vida, observa a vida, e cria a partir disso, e é o que e devolve isso para a comunidade. E a comunidade é tocada por isso para ressignificar a sua essência de viver. Esse é o papel da arte. Uhum. Então, pós-colonização, quais foram os grandes pautas da colonização? Literalmente, o que é uma colonização? Né? Diminuir a cultura do outro, impor uma outra cultura, né? Forma de pensar, de vestir, de se colocar, de entender a si próprio. Uhum. E além disso, além do colonialismo, teve também a escravatura desses corpos, né? Uhum. Então, não só a exploração e o abuso desses corpos, né? Não só na nossa casa, como também a dissociação das nossas raízes. Então foram deslocados um bom grupo, número, talvez até tem mais negros no mar do que talvez em terra, onde se fez a travessia, mortos, né? Por conta dessas travessias. Isso mudou radicalmente as coisas. Então nós, a nossa geração, é a geração dos filhos dos sequelados. Que estamos a tentar entender o quê? Agora que fomos tirados daquela raiz, quem somos nós? Estás a perceber? Como que a gente pode então fazer? Porque o arquétipo do artista, ele sempre vai existir, porque é intrínseco da natureza humana, né? Ser artista é isso, é intrínseco da natureza humana. Então, nós artistas, então quem somos? Como então fazemos arte, visto que estamos desenraizados? Porque o nosso DNA está desenraizado. A gente já vem lá do feto com essa informação. E quando chegamos aqui, isso nos pela sociedade, se não existe um trabalho consciente e ativo de afirmar, não, né, dos pais, eu falo disso porque esse é o trabalho que eu faço com meu filho, de afirmar a identidade dele, de onde ele é, ensinar as coisas da raiz, localizar ele no tempo e espaço e tudo. Isso eu entendo que se eu não faço esse trabalho, ele vai ter as mesmas questões mais para frente. Ele vai ter as questões porque a sociedade é assim, mas ele não vai saber lidar com essas questões porque ele não tem as ferramentas de âncora. Então, eu acho que o ser artista hoje, como mulher africana, passa por isso. Passa por isso. Então, quem é essa nova mulher africana, então? Quem é essa nova mulher africana? Antes, a mulher africana era aquela que criava seus filhos coletivamente, porque estávamos em uma vila. Não era um fardo ser uma pessoa do lar. Não era um peso, porque eu estava sempre em coletivo. Eu tinha as minhas irmãs, os filhos das minhas irmãs, auxiliar, que estávamos juntos. Era nosso papel e não era um problema. E aquilo era o nosso papel criativo. Fazia parte da nossa criatividade. Nós éramos artistas daquela prática. Ser uma mulher artista africana hoje, num mundo onde existe a monogamia, nem sem querer abrir essa pauta, mas assim, a monogamia é um fato, porque agora as pessoas entenderam que uma pessoa é suficiente 60 anos da vida para a outra. 2 pessoas, só vocês 2 vão se gerir. Os homens já nos provaram que isso não é verdade, que eles não dão conta, por isso aí normatizou-se essas casas 2, etc. E aí começa a pesar para quem? Para essa mulher. É essa mulher que depois tem que abdicar dos sonhos por 3 anos, 4, 5 anos,
para cuidar do filho. Mas o mundo capitalista está ali a bater a porta, ela tem que pagar as contas, tem que, mas ao mesmo tempo ela tem uma carreira. Nós já começamos a ter desejos, aspirações, carreiras, mas ao mesmo tempo temos essa função da maternidade, como que a gente equilibra. Aí começa o cansaço e as depressões, entende? Então é muito complexo. Eu não consigo falar sobre ser mulher ativista africana sem passar por estes pontos todos. Entende? Eu acho que não é uma discussão rasa. Percebo. Entende? Percebo, completamente. É. Super interessante. E o que dizer então para as raparigas que, enfim, têm que lidar com todos esses pontos, mas ao mesmo tempo elas aspiram em tornar-se ou em seguir carreira nas artes? Qual é a dica? O que elas podem fazer com toda essa informação? Olha, sinceramente eu acho que é difícil dar uma única resposta, porque não existe uma solução para todos. Cada caso é particular. O que eu posso dizer assim é: volte sempre para si, para sua história, para sua origem, para seu coração, para o tempo consigo mesma, porque é aí onde estão as respostas para as nossas mais profundas perguntas. Esteja sempre em lugar de questionar, eduque-se, literalmente, vai buscar informação, eduque-se, procure saber e não aceite qualquer coisa. Porque eu hoje, com 33 anos, mãe, amando a minha maternidade, atenção, isso nem está em questão, Okay. Uma coisa é amar a maternidade, outra coisa é constatar os desafios e as dificuldades que isso tem. Dá para andar com os dois e está tudo certo. Mas hoje, assim, existem coisas que eu não celebro tanto da minha infância, adolescência, do meu crescimento, mas que definitivamente foram as coisas que me deram, que me mostraram o que eu não precisava ter, o caminho que não era para seguir. Mas isso também se deu muito porque, por personalidade, não sei, por valores, eu sempre tive a chave questionadora de tudo, de buscar respostas. Essa sou eu me eduquei para saber buscar respostas e eu não tenho medo de ir atrás das respostas, incansavelmente. E também porque criei um nicho seguro à minha volta, de pessoas que me ajudam a ir buscar essas respostas. Então, mas eu sinto que eu só consegui achar esse caminho porque eu aprendi a voltar sempre para mim. Sempre voltar para mim, sempre voltar para a minha essência, sempre a respeitar os meus sentimentos e as minhas emoções. O que eu estou a dizer é muito poético, muito lindo. Na prática, existem muitas subjetividades. A educação de cada um, o ambiente que cada um cresce, enfim, tem muitas subjetividades. Mas o que eu sei que eu posso garantir que está no nosso lugar, porque com certeza Deus, seja lá quem for, o que for, nos deu a todos nós um pozinho de livre-arbítrio, um pouquinho de livre-arbítrio, um pouquinho de autorresponsabilidade, um pouquinho. Então é nesse pouquinho que eu deixo o convite para agarrar, não deixar sumir. Sempre, e esse pouquinho ele é infinito, aí tá. Ele é infinito, ele não acaba nunca. Até nos momentos que parece que tá lá. Nós é que temos esse controle. Então nós temos essa autonomia de fazer, peraí, às vezes só isso aqui, só assim, respirar assim, já faz aquele... Sabe assim? Então acho que essa é a única coisa que eu consigo dizer assim, que isso é de todos. A coisa que elas devem prestar mais atenção. Volta sempre pro teu interno. Não tem técnica, é só fazer uma pausa assim, fechar o olho, respirar 3 vezes, ó. E ver, escuta, sabe? É o que eu sinto que eu posso compartilhar, porque cada história é uma história. Super interessante. Olha, Helena, nós poderíamos ficar aqui o dia todo a conversar as questões que nós tínhamos para si hoje,
foram estas. E como última questão, nós sempre fazemos aos nossos convidados, nós sempre perguntamos assim, numa utopia, o que é que seria um artista perfeito para si? Olha, é difícil falar isso sendo tipo, né? Coletivizando. Eu vou falar um artista perfeito para mim. Exato. Eita! Difícil não colocar meus sonhos de hoje nisso, né? Mas... Tem tudo a ver com as nossas aspirações. É muito difícil. Mas olha, sendo bem sincera, total utopia, assim. Meio do mato, sem me preocupar com roupa, sapato, amiguinha da onça, cavalgar na girafa, pegar meu chitenzinho, assim, ficar ali no baobá, ali no embondeiro, que lavar roupa com as minhas comadres, ou sei lá, ir catar água com as minhas comadres, fazer uma música com cabaço na água, andar no rio e fazer música a partir disso sem me preocupar com hit, plataforma digital, se vai vender, videoclipe, se não vai, só fazer só. Isso pra mim seria um artista perfeito, sendo bem sincero. Assim. Andar e visitar a minha tia 10 quilômetros, levar minha escovia, meu filho nas costas. Dá. Super nice. Super nice. Olha, e agora esse é o espaço comercial. Queremos saber como é que nós podemos consumir a arte da Helena, onde é que nós podemos ter acesso a concertos, onde é que encontramos a Helena. Pois é, estamos no século XXI. Voltando! Olha, eu estou no momento de... Enfim, eu voltei para Moçambique faz pouco tempo e estava envolvida num projeto chamado Filho, estou retomando agora. Então, não tem nada novo. Pronto. Mas tem coisas novas sendo cozinhadas, feitas. Então, sei lá, para os próximos meses, eu pretendo finalmente dar vazão às minhas intenções de passar legado. Os meus aprendizados, técnicas, viagens, para quem eu acho que precisa. Porque eu tô aqui onde eu tô hoje porque alguém fez esse trabalho. Exato. Então eu sinto uma obrigação de seguir no fluxo, não posso ir embora com nada, não é meu. Exato. Então, estou nessa função agora através de aulas, grupos de estudo, tanto aulas particulares quanto aulas coletivas, enfim, tem coisas para acontecerem aí. Tem coisas pagas agora em novembro, exatamente para criar esse movimento, fazer esse chamado, e tem coisas para o ano que vem, já de uma forma mais recorrente, sistematizada. Então, arte e educação, ano que vem, vai estar rolando livre, leve e solto. Em termos de processos artísticos, tem coisa nova para lançar. O meu primeiro disco faz 7 anos esse ano. E tem coisinhas na volta dele para celebrar, fazer festa. Nice. Se der certo, a gente vai lançar um remix desse disco para celebrar e tal. E no ano que vem começamos com um single, depois um EP e finalmente o disco novo. Nice. Dessa vez sai, agora vai! Agora vai! Então tem esses 3 trabalhos na minha frente, trabalho de artista. Além das colaborações, que nunca... sim, eu gosto, é muito importante para mim sempre colaborar com outros artistas e tal. Inclusive acabamos de lançar essa semana, ainda não fizemos o lançamento oficial, mas já está nas plataformas digitais. Um trabalho que nós temos resultado de uma residência artística que a gente fez em julho deste ano, chama-se Revoada, que é um trabalho muito interessante, psicodélico, viajante, gostei muito de fazer. Então, enfim, tem essas colaborações, esses processos artísticos aí para sair. Super nice.
E vão encontrar nas plataformas digitais. Instagram, Facebook, YouTube. Graças a Deus, Lena Bauli só há uma. Então, Lena Bauli não é difícil de achar. Então, dá um Google na Lena Bauli. No Instagram é onde eu sempre posto as coisas. Não dou conta de muitas plataformas. Então, essa é a principal. Instagram, Facebook e that's it. Yeah. Super nice. Últimas considerações, Lena? Nossa, mais do que eu já disse, obrigada pelo convite. Espero mesmo que essas falas possam chegar boa intenção, com bom coração aberto, ouvido atento, mente tranquila, que façam as devidas transformações e que movam, quem estiver ouvindo essas palavras, que movam, que gere movimento, que gere crescimento, expansão, aí vai. Super nice. Thank you, Lena.